Dr. Cláudio Salgado, o senhor é presidente da Sociedade Brasileira de Hansenologia e estamos aqui juntos no congresso dos 70 anos da Sociedade Brasileira de Hansenologia. É um prazer estar aqui com você. O Dr. Cláudio é um especialista internacional em hanseníase, então gostava de aproveitar para a gente dar um pouco a conhecer às pessoas no mundo todo, não só a hanseníase, mas também a hansenologia brasileira. Então, assim, se pudesse partilhar um pouquinho quais foram as principais contribuições destes 70 anos da Sociedade Brasileira de Hansenologia para o mundo, seria ótimo conhecer. O prazer é todo nosso, agradeço inclusive a sua presença aqui, que aceitou de pronto vir para cá para o nosso congresso. Eu acho que tem coisas pontuais que a gente precisa ressaltar. Então, por exemplo, a parte do BCG que o Brasil usa e a proteção do BCG é importante, o Brasil tem um papel preponderante nisso. O fator N de Rothberg mostrando que apenas 10 a 20% da população vão adoecer de hanseníase. Abraão Rothberg foi um grande hansenologista brasileiro, né? Nós temos a talidomida, que foi testada, uma das primeiras vezes que foi testada no Brasil também, contra o eritema nodoso, que é uma das reações mais graves da hanseníase, e isso continua sendo usado até hoje, né? Então esses talvez sejam, assim, que eu lembre agora, talvez sejam os maiores que a gente tem, além de, claro, outras coisas que ao longo do tempo foram acontecendo, mas essas acho que talvez sejam as mais importantes. O Brasil tem um papel também na poliquimioterapia, né? O professor Bekele fez parte do início daquele processo e depois o Brasil participou das discussões. Então a poliquimioterapia que a gente usa hoje, também o Brasil tem importância nisso, né? A gente discutiu sobre a poliquimioterapia já tem quase 40 anos de uso, as bactérias estão se defendendo, então assim, como elas estão se defendendo, a gente precisa também ter novas ferramentas, então a PQT foi de grande utilidade, continua sendo, mas nós precisamos de novas drogas agora, e essas novas drogas já têm alguns estudos e a gente precisa que isso seja aumentado e que essas drogas cheguem ao paciente, né? O paciente que mais precisa, que a maioria dos pacientes de hanseníase são pacientes que usam o sistema público, né? Então esse sistema público precisa estar preparado para essa mudança aí que as bactérias estão fazendo, e a gente precisa dessas novas drogas. Isso de alguma forma leva um pouco também a uma questão que eu gostaria de ouvir a sua perspectiva. Qual é a avaliação que faz destes quase 40 anos da PQT? Quais foram os avanços, mas também quais são os problemas e os desafios que ainda existem? Então, eu acho que a poliquimioterapia trouxe muitos avanços no sentido de mudar o paradigma da hanseníase, dizer, a hanseníase não tinha cura e aí agora a hanseníase tem cura, isso foi uma coisa bastante significativa. Curamos muitos pacientes, na realidade milhares de pacientes no mundo inteiro, então isso também foi importante. Quando a poliquimioterapia foi implantada, tivemos um treinamento durante anos, quase décadas, nós tivemos treinamentos importantes em hanseníase, né, que foi para colocar a poliquimioterapia no sistema. Então, junto com essa colocação, vieram treinamentos para identificação de hanseníase e junto com isso você teve um aumento do número de casos, né? E aí depois disso abrandou mais, né? Quer dizer, então os treinamentos, como a gente, na realidade o mundo achou que estava mais ou menos controlado e que iria acabar a hanseníase, então os treinamentos foram lentamente diminuindo, a poliquimioterapia continuou, mas agora acho que nós estamos precisando de um novo ânimo para tratar esses pacientes, continuar acompanhando esses pacientes. Então, eu acho que esse ânimo são as drogas novas aí que a gente está vendo que existem, né? E junto com as novas ferramentas de diagnóstico que a gente pode e deve colocar no sistema. Isso leva-me também a outra questão, assim, partindo da experiência das pessoas afetadas pela hanseníase. A PQT obviamente significou uma mudança muito importante, crítica na vida das pessoas afetadas, contudo, para elas não é suficiente. Daí que as pessoas muitas vezes questionem o próprio significado da cura, porque apesar de terem uma cura bacteriológica, continuam a viver com muitos problemas de saúde associados à hanseníase. Na sua opinião, que políticas ou que programas são necessários para oferecer mais qualidade de vida às pessoas atingidas pela hanseníase?
Então, quando a poliquimioterapia veio com essa proposta de curar, e isso era importante para os pacientes, para empoderar os pacientes naquele momento e dizer, não, a gente consegue ajudar você e que você fique curado. Ao longo do tempo nós fomos vendo que isso não é totalmente verdade. Então muitas pessoas recebem alta por cura administrativamente, depois de 6 doses ou 12 doses, e na realidade muitas dessas pessoas não estão curadas. Primeiro, bacteriologicamente. Bacteriologicamente tem pessoas que não curam com 12 doses e mesmo com 24 doses. Então a gente precisa dessas novas drogas. E a segunda parte é que você fala para o paciente, não, você está curado, mas o paciente tem uma incapacidade física, e as incapacidades físicas podem chegar hoje até a 50% dos casos. E aí essa incapacidade física faz com que o paciente se questione disso. Não, me disseram que eu estava curado, mas eu continuo com a minha incapacidade física. Então, programas específicos que depois sejam integrados à sociedade, no caso do Brasil, por exemplo, ao Sistema Único de Saúde, que possam tratar essas incapacidades para dar dignidade de vida a esse paciente, são importantíssimas. Então isso é uma coisa que eu acho que a gente tentou andar durante muito tempo. Acho que o Brasil tem algumas coisas sendo feitas nesse sentido, mas isso precisa estar distribuído em todo o Brasil, mesmo nas condições mais difíceis, mesmo nos lugares mais longínquos. O paciente tem que ter acesso a isso, tem que ter acesso a uma cirurgia, por exemplo, que devolva funcionalidade à mão dele, que isso faz uma diferença enorme para o paciente. Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa investir realmente agora. Dr. Cláudio, para terminar, numa das suas conferências brilhantes, o Dr. Cláudio disse a determinado momento, referindo-se, creio que ao município de Palmas e a uma busca ativa que identificou 20% de casos em crianças, creio. Aí o Dr. Cláudio disse, isto é a ponta do iceberg. Como é que vê a situação atual do Brasil no que respeita à hanseníase e quais são, no fundo, as suas recomendações para o futuro? Então, nós temos oficialmente 7, 8% de casos em crianças, né? Quando você olha no mundo, você tem lugares que tem 1% e você tem lugares que tem 50% dos casos em crianças. Então, a gente precisa equacionar isso. Você não pode ter a mesma doença, 1% num lugar e 50% no outro, né? Aqui no Brasil, o que foi mostrado é que quando você vai nos lugares e faz pesquisas com os pacientes, você encontra até 20%. Então você sai de 7% para 20%, né, em crianças. Então isso é muito preocupante. Por quê? Porque as crianças são indicadores de que a bactéria está circulando muito na comunidade. A criança começa a respirar aquela bactéria cedo e aí elas aparecem doentes, né? Então isso é realmente preocupante. A gente precisa ter um olhar especial, porque nós temos ainda crianças com incapacidade física, e a criança com incapacidade física mantém o estigma da hanseníase na sociedade, né? Então isso realmente precisa ser olhado com bem carinho aí pela OMS, pelo Ministério da Saúde. Inclusive a própria OMS tem no seu plano plurianual aí até 2020 de combate à hanseníase, um dos indicadores que estão sendo colocados como importantes é justamente o indicador de grau 2 de incapacidade física em crianças, né? Que é importante, porque o grau 2 é aquela coisa visível, então é uma garra, é um ferimento, é a perda de alguma parte do membro, então isso realmente é importante. Mas a gente precisa lembrar que mais crianças podem ter incapacidade física, que a gente chama de grau 1, que é você não ter sensibilidade ou na palma das mãos ou nas plantas dos pés. Então você imagina uma criança que tem uma falta de sensibilidade nas mãos, né? Que isso vai fazer com que ela, por exemplo, passe a mão em alguém da família, o pai, a mãe, ou alguém outro, um colega, e não consiga sentir isso como sente uma pessoa que não tem hanseníase. Então isso, para mim, também é muito grave. A gente coloca num patamar de gravidade diferente, o grau 2 e o grau 1, mas na realidade, para quem está passando pelo problema, a situação me parece bem similar. Eu lembro-me que em muitos relatos de mulheres aqui no Brasil, mães me diziam, apesar de não terem nenhuma incapacidade visível, diziam, eu não posso pegar no meu filho no colo. E para terminar então, que recomendações é que vê que sejam necessárias de implementar no Brasil para realmente, se por um lado eliminar a hanseníase, mas eliminar de uma maneira também que garanta os direitos das pessoas atingidas? Então, do ponto de vista
mais técnico, clínico da Sociedade Brasileira de Hansenologia, nesse aspecto a gente tem batido numa tecla que eu acho que é importantíssima não só para o Brasil, mas para o mundo todo, o diagnóstico precoce. Então, por que a gente precisa de diagnóstico precoce? Por vários motivos. A gente quebra a cadeia de transmissão, a gente diminui o estigma. Nós, com isso, nós podemos chegar mais na população. Então, por exemplo, se você fizer campanhas em escolas, você chega... Nós temos aqui no Congresso uma campanha que foi feita no Tocantins, nós vamos ver alguns vídeos sobre isso que as próprias crianças fizeram, e aí você chama a atenção para isso, né? E esse diagnóstico precoce eu acho fundamental. E dentro disso, você ter respeito pelo diagnóstico que está sendo feito lá naquele momento, lá na ponta, porque a gente está treinando as pessoas, vai lá e o profissional depois ele começa a fazer esses diagnósticos e muitas vezes as pessoas eles são encaminhados para outros lugares e outros médicos, às vezes até especialistas, dermatologistas, por exemplo, outros especialistas, desdiagnosticam, né? Quer dizer, não, isso aí não é... E aí, quer dizer, como a hanseníase é uma doença de longa duração, então esse paciente vai ser desdiagnosticado hoje, que é o termo que a gente está usando, mas ele vai ser rediagnosticado daqui a 20 anos com uma incapacidade física e transmitindo para outras pessoas. Então isso eu acho que é um ponto fundamental no momento que nós estamos vivendo na hanseníase no mundo, né? Claro que isso é uma parte mais clínica e do ponto de vista de direitos humanos, né? Eu acho que a questão que a gente tocou ainda agora, que evitar a incapacidade física, e para aqueles que já têm incapacidade física instalada, que esses vão se acumulando ao longo do tempo, né? Disponibilizar as ferramentas que nós temos, ferramentas médicas, ferramentas sociais, humanas. Quer dizer, a gente precisa disponibilizar isso para esses pacientes, para que eles se integrem realmente na comunidade e passem a viver normalmente como outras pessoas que não têm hanseníase, sem esse estigma que a gente ainda vê na comunidade. Muito obrigada, Dr. Cláudio. Eu agradeço novamente a sua presença aqui com a gente para brilhantar aqui o nosso congresso, né? Você aceitou de pronto vir, né? Eu acho que isso aí é importantíssimo. O Brasil hoje é o segundo lugar no mundo. Nós achamos que tem outros lugares que estão muito silenciosos, aqui na América Latina, na África. Isso precisa ser trabalhado e a gente precisa dizer para o mundo que, como já foi falado pela Fundação Sasakawa, como já foi falado pelo pessoal da Fundação Novartis, a gente precisa dizer para o mundo que essas pessoas precisam ser encontradas, né? Eu tenho dito e falei na abertura que os pacientes de hanseníase passaram a viver na sombra, ou à sombra da sociedade, né? Quer dizer, eles estão ali, não estão mais nos leprosários, então não é mais fácil encontrar. Não, você quer encontrar um paciente de hanseníase, vai no leprosário. Mas eles não estão mais, eles estão vivendo na sociedade. E a gente precisa encontrá-los e tratá-los e colocá-los para viver com dignidade dentro da sociedade que a gente quer, né? Que a gente acha que é importante. Obrigada, para mim foi uma honra estar aqui, o congresso foi muito bom e também lhe agradeço na primeira hora ter-me feito o convite. Obrigada. Obrigado.